ルフィは海賊王になる男だ。 Sejam muito bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Eu me chamo Léo e hoje eu vou trazer um tema que virou o fandom de cabeça pra baixo e que nos surpreendeu bastante baseado em todos os vídeos que já falamos sobre. A figura lendária que espreita toda essa história e que agora nós temos a confirmação. Essa figura tem a sua chama ardendo dentro do Luffy, o misterioso homem que ri em silêncio, Joy Boy. Essa revelação era algo que todos esperavam, mas através da narrativa absurda do Oda, conseguimos encontrar pistas que nos levaram a essa resposta exata do que aconteceu nesse capítulo. No vídeo Eiichiro Oda não pode ver esse vídeo, falamos sobre Luffy, Joy Boy e a sua origem. E começando por Nika, trouxemos algo surpreendente que já liga diretamente ele a Joy Boy. A sua inspiração vem de uma lenda real de uma entidade chamada Joy Boy. Ele representava a alegria do homem e a dança, e com sua música com tambores, fazia com que todos dançassem até que ele fosse embora. E reza essa lenda que ele viajou em um navio de escravos e os alegrou por toda a viagem, igual a lenda do Nika dita por Rouzhou, que é a representação perfeita do ímpeto do Luffy. E essa referência dita no vídeo pode ser encontrada no livro A Enciclopédia das Coisas que Não Existem, e é uma lenda muito surpreendente, pois onde você já viu Joy Boy sem ser One Piece? Pois é, esse termo existia fora do mangá. E claro, o principal ponto dessa lenda é o tambor, que era um instrumento com o qual ele alegrava as pessoas, e fazia com que eles se livrassem de suas dores e da sua opressão, e é exatamente o que ouvimos o Nisha dizer sobre Joy Boy. E aqui está a primeira peça. Quando estamos em Skype é na terceira cena favorita do Oda, dita por ele próprio em uma entrevista e que vai ser muito importante mais pra frente nesse vídeo, guarda essa informação. Vemos a silhueta de Luffy assim como a de Nika, e toda a temática dessa cena é a alegria e uma dança de tambores tocados em volta de uma fogueira. Esse é o capítulo 253, publicado em maio de 2002. Em 4 de julho de 2021, 19 anos depois, no capítulo 1018, vemos essa revelação. Aquela pose que o Oda desenhou não era por acaso, e Luffy estava na mesma pose da apresentação do Deus do Sol e daquele que com certeza é o Joy Boy, pois até naquela gravura encontrada no livro podemos ver a pose muito parecida com um grande tambor. E Rouzhou diz a mesma coisa, pois Nika libertava todos com o seu sorriso e a sua alegria. E é claro, como eu já falei antes, essa é a essência do Luffy, e isso é reconhecido até mesmo por Kaido. É dito pelo próprio Yonkou que quanto mais precária a situação é, mais o Luffy ri, no capítulo 1011. E somando isso à fala dele logo em seguida que o Luffy talvez não poderia ser o Joy Boy, no capítulo 1014, é porque as duas coisas estão interligadas, o Joy Boy e a sua risada. E mais uma vez, o Oda é genial, pois ele usa o Nika, que nada mais é do que uma onomatopeia para sorriso e riso, e aí está, nesse quadro ele conectou tudo. Luffy sorriu usando a mesma onomatopeia que significa Nika e que colocou ele como finalmente o Joy Boy e o Deus do Sol. Luffy, por todas as ilhas por onde passa ao longo do mangá, sempre liberta a ilha de tiranos, fazendo com que todos se alegrem e festejem com ele no fim de todos os arcos de One Piece. Afinal, o que ele mais almeja é que todos sejam livres como ele. Luffy é o próprio sol da libertação. Outra referência que também trouxemos é outro Joy Boy do mundo real. Esse realmente existiu e ele foi um rei javanês que viveu há curiosos 800 anos atrás no nosso mundo. Ele era o rei Jayabaya, que também, traduzido, ficou conhecido como Joy Boy. E como nós dissemos, ele foi um rei que profetizou, após a sua queda, uma nova ascensão do seu reino, quando Ratu-Adil, que é literalmente rei na sua língua, retornar. E a sua frase mais marcante foi: quando os vagões de ferro dirigirem 100 cavalos e os navios navegarem pelos céus, Ratu-Adil retornará e trará ao mundo ao amanhecer de uma nova era de ouro. Mais uma vez está tudo perfeitamente conectado, pois não só o nome Joy Boy está ligado diretamente ao Nika, como a própria profecia do século perdido e do retorno do reino antigo também está ligado. Joy Boy será aquele capaz de mudar o mundo, trazendo um novo amanhecer e a libertação total para o mundo, destruindo o governo mundial. O Nisha conhece muito bem essa história, ele tá vivo desde aquela época e agora ele sente o retorno do seu companheiro. Ele não ouviu o ritmo desses tambores há séculos, mas agora não tem como não reconhecer. Rufem os tambores, pois Joy Boy voltou. Sabemos que Luffy é a chave principal para o amanhecer que está chegando no mundo de One Piece. Porém, aquele que vai trazer o amanhecer é Momonosuke. Só que essa fala já foi cumprida, pois a tarefa de Momo era trazer o sol para derreter a neve de Wano e do mundo inteiro. E como disse Okiku, a neve está derretendo e o amanhecer está próximo. E agora vamos para a parte que a gente mais gosta de fazer nesse canal, que é destrinchar o futuro dessa obra.
O nome Joy Boy por si só já traz grandes significados: liberdade, amanhecer, vontade herdada e o sol. Porém, tudo isso está interligado nesse momento específico da obra, no país de Wano. E é por isso que esse vai ser o momento que Oda sempre desejou desenhar. Wano tem uma ligação profunda com Joy Boy desde a profecia do Oden, dos Kozuki do passado e pelo fato de ser a terra onde foram criados os idiomas dos Poneglyph. Uma cena muito interessante de se lembrar é quando o Robin lê o Poneglyph da Ilha dos Tritões e se pergunta quem é Joy Boy. Afinal, Joy Boy ditou aquela mensagem e alguém escreveu pra ele que com certeza foi um Kozuki. Eles eram os maiores aliados do Reino Antigo, já que através da sua escrita e do seu criptograma, o One Piece foi escondido em Laugh Tale. Voltando pra viagem do Roger e do Oden, tivemos duas revelações importantíssimas. Joy Boy criou o One Piece e o ano foi fechado há 800 anos, depois da queda do Reino Antigo, esperando o dia que Joy Boy retornaria. Mas percebem um paralelo curioso? Roger era um D e Oden era um Kozuki. Não temos nenhuma confirmação sobre se Joy Boy era um D, mas tudo indica que sim, já que todos eles carregam aquele sorriso em comum no momento das suas mortes. E dessa forma teríamos um sol e uma lua, já que os D representam Nika, o Joy Boy e o sol, e os Kozuki a lua, já que o ano é totalmente voltada para a lua e todas as famílias reais do país de Wano têm Tsuki nos seus nomes, que é o kanji para a lua. E isso é muito importante, pois todos os arcos de One Piece que são ligados ao Reino Antigo ou que têm maior proximidade com o século perdido, sempre tem amigos que também são rivais que representam um sol e uma lua, uma espada e uma lança. As duas armas que Nika carrega. São eles Nekomamushi e Inuarashi, Roger e Barba Branca e, é claro, Noland e Kalgara. Sobre Roger e Barba Branca, é muito interessante notar que Roger representava o sol, claramente, e Barba Branca era aquele que representava a lua. E o Barba Branca deu continuidade ao sonho do Roger quando afirmou que o One Piece existia. E é muito interessante notar que ele sempre é ligado a baleias. O seu próprio navio é o Moby Dick, que é o soberano das baleias. E elas sempre que são citadas na obra têm alguma ligação com Laugh Tale, como no Cabo dos Gêmeos, Zou e na Ilha dos Tritões. E nessa ilha também tem uma frase muito impactante: as baleias cantam em antecipação a chegada dos dois soberanos. E é claro que esses dois soberanos nada mais são do que Luffy e Momonosuke, um D e um Kozuki. Momonosuke não pode morrer porque a lua é necessária para que o sol chegue, como está na música Sake de Binks, que também muito provavelmente foi escrita por Joy Boy. As ondas estão dançando, rufem os tambores. Se você esperar, amanhã virá um novo amanhecer. Hoje e amanhã nossos sonhos noite adentro. Acenando nosso adeus, nunca nos veremos novamente, mas não olhe tão para baixo, pois amanhã a lua vai nascer. Se a lua guia a noite para o amanhecer, fica claro que os Poneglyph e a entrega do Sake, afirmados nessa música, é na verdade a vontade da lua dos Kozuki guiando o Joy Boy atual para o destino final dessa jornada, pois afinal o tesouro só é encontrado através das pedras forjadas no país de Wano. Mas se Momo vem da terra dos samurais, Luffy vem da terra do seu ancestral Nika, a terra dos seres alados. Shandora era uma cidade completamente banhada em ouro, cheia de escrita dos Poneglyph, que guardou um sino dourado e um Poneglyph. E Wano nada mais é do que a terra de origem dos Poneglyph e a terra que era conhecida como o País do Ouro no passado. Ou seja, eles eram os maiores aliados dos Shandians. E obviamente, o Nika carrega uma lança e uma espada, e os samurais carregam espadas, e os seres alados usam lanças. E em Shandora existe uma profecia muito importante: guarda tuas razões para que não se perca o teu coração. Somos aqueles que ecoam a história em silêncio. E isso é dito quando é contado sobre a guerra do século perdido que quase dizimou Shandora. Isso não parece uma frase que o editor disse no fim desse capítulo: aquele homem ri em silêncio. É dito por Kalgara que quando o sino dourado é tocado, as almas dos seus antepassados retornam à terra como se dissessem: nós estamos aqui. E essa é a tal chama de Shandora quando o sino é badalado por Luffy. E Wano está no Festival do Fogo, que nada mais é do que uma celebração aos seus ancestrais. Todos eles dançam com tambores e essa chama vai até os céus como a fogueira de Skypiea. E as duas terras têm esse propósito em comum: o retorno de Joy Boy. Luffy e os D com certeza têm alguma ancestralidade dos seres alados ou até dos Lunarianos, já que Garp parece um líder da tribo Shandian, Dragon parece um guerreiro como Kalgara e Luffy carrega a vontade do Nika. E obviamente no sino dourado tem um macaco com asas que com certeza faz referência à família Monkey. E é sempre importante lembrar que Luffy, sem nenhuma explicação ainda no mangá, consegue emanar chamas das suas habilidades, e agora quando ele é apresentado como Joy Boy, ele está com o corpo superaquecido em chamas, assim como a própria imagem do Deus do Sol, que tem cabelos de fogo e que com certeza deve dominar fogo por ser um Lunari. Eles são os dois soberanos que o mundo aguarda para trazer um amanhecer para o mundo: Luffy, o Sol, e Momonosuke, a Lua. E essa união sempre se repete nas gerações, já que Roger e Oden eram um Den e um Kozuki. E, ironicamente, Roger ditou uma frase que Oden transcreveu justamente para o sino dourado de Shandora. Pois é, tudo se conecta. Mas ainda falta algo revelado pelo Oda: a Akuma no Mi lendária.
Ela é, ou deveria ser, o que nós chamamos hoje Gomu Gomu no Mi. Observem comigo, a cena em que Nika é citado por Uzu, aleatoriamente também é a mesma em que ele revela que a Gomu Gomu no Mi foi escoltada pelos maiores agentes do governo mundial e que foi roubada por Shanks. A cena em que Zunisha aparece, muito provavelmente guiado pelo som dos tambores que ele ouviu, é a mesma em que ironicamente é citado o fruto lendário que não despertava há séculos. Acontece que ele diz a mesma coisa sobre os tambores, desde séculos atrás ele não ouvia. O fato é que a fruta lendária esconde o segredo e esse segredo é o Joy Boy. E é por essa razão que as ordens sobre Luffy mudam, ele precisa ser morto imediatamente. Zunisha é um ser sensível à voz de todas as coisas, já que pode se comunicar com portadores dela como Momo e Luffy, e ainda mais, viveu no século perdido. Se o mesmo valer para Imo, a chance de ele ter ouvido os tambores é alta e assim ter dado a ordem imediata para os Gorosei. E é curioso notar que a Gomu Gomu no Mi teve o seu nome alterado para que fosse apagada da história. E da mesma forma aconteceu com uma raça em específica, que é a raça Lunari, que muito provavelmente é a raça do Nika, já que o tal Joy Boy, que é aquele que portava muito provavelmente o chapéu de palha gigante, é a raça que desceu primeiro da lua, como vemos nas gravuras que o Enel viu. E juntando todas as ligações que falamos com o Nika, os povos alados e ao Luffy, chegamos à resposta. A fruta de Luffy pode carregar o despertar mais amedrontador para o governo mundial, o despertar do Joy Boy. E sabe o que mais deixa isso explícito? As cenas favoritas do Oda que eu citei no início desse vídeo. Elas são, respectivamente, a cena em que Luffy dança com Nika, a cena da abertura do país de Wano e uma cena, digamos, muito curiosa. Nessa cena, Robin está em Sabaody e é explicado que uma certa seiva sai das árvores do arquipélago. Porém, essa seiva é extremamente grudenta e o próprio Sop fala nisso. E nas últimas capas coloridas do mangá, o Oda fez referências a Luffy usar fogo. Seja ele com a aparência perfeita do Nika vestido de Ken, ele em uma das capas usando uma roupa com labaredas de fogo em suas mãos, e até mesmo no próprio mangá, já que ele estava usando ataques de fogo contra Kaido. Mas uma em particular mostra exatamente a cor e a forma na qual estão os cabelos do Luffy nesse capítulo. Observem, e um macaco com coroa está apontando para que Luffy olhe para isso. Mas espera aí, nós temos 3 cenas que revelam o que acontece nesse capítulo. Luffy dançando como Nika, fazendo referência a ele ser herdeiro do Deus do Sol. Essa revelação foi feita no arco de Wano. E por último, a forma com qual o fruto do Luffy aparentemente despertou, uma fase super aquecida e que torna a borracha como uma seiva derretida. Ok, isso parece muito bom, né não? Mas o melhor vem agora. O capítulo em que Robin faz essa pergunta é o número 496. Se pegarmos a numeração e trocarmos, temos mais 2 capítulos, 649 e 964. No capítulo 649, Robin fala sobre a grande promessa do retorno de Joy Boy e as armas ancestrais enquanto conversa com Neptune. Sim, a mesma personagem falando da mesma profecia que vemos se cumprir. E indo pro capítulo 964, temos algo ainda mais revelador, pois é o capítulo em que o destino de Roger e Oden começam a se unir, um Kozuki e um D. E como eu falei antes, nos é revelado que ninguém mais ninguém menos que Toki, que veio do século perdido para ver o grande dia do retorno de Joy Boy. Todos os números estão conectados a um só propósito, o retorno do garoto alegre, revelado no despertar da fruta do Luffy, o dia do soar dos tambores da liberdade. E algo também me chamou muita atenção. Estavam atentos sobre a ligação entre Shandor e Wano, certo? Pois bem, no capítulo 291, a filha de Kalgara, a mesma que citou o Deus do Sol pela primeira vez em toda a obra, explica que as árvores que Noland corta e que enfurecem Kalgara são árvores santas e puras, pois os espíritos de seus antigos ancestrais retornam e repousam sobre essas árvores quando o sino dourado é tocado. Curiosamente, o mesmo vale para as Akuma no Mi, pois quando os antigos usuários morrem, o espírito da fruta vai para outra fruta. Dito isso, nós temos conhecimento que o fruto Zoan, quando está despertado, toma conta da consciência e do corpo do seu usuário, como vimos em Impel Down. Eles ficam extremamente fortes, ficam na sua forma animal completa e perdem completamente a consciência, sendo bestas incontroláveis. E se a fruta do Luffy for realmente um modelo Zoan, modelo Lunari ou até mesmo Nika, Deus do Sol, explicaria porque nem o nome Lunari nem o nome dessa fruta poderiam ser citados. Eles os mudaram para apagar a história, para que ninguém descobrisse. Por isso, Luffy tem o corpo como de borracha e emana fogo, assim como o Lunari. Todas as conexões entre essas cenas do Oda, as capas coloridas e os números dos capítulos apontam para esse despertar. Os tambores batem e Zunisha sente o Joy Boy, pois agora a fruta está totalmente desperta e Luffy literalmente vai tornar-se Nika. Ele não só herdou sua vontade, como carrega a chama de seu espírito dentro de si. Ele não vai virar outra pessoa ou ser possuído. E Luffy provavelmente vai controlar esse despertar, assim como o Chopper, que teve um despertar forçado, mas ainda assim o controlou. Imagine o quão sensacional vai ser Luffy controlando esse despertar, tendo os mesmos poderes e aparência do Joy Boy e Nika.
mas todos os caminhos levam para um só destino, a libertação. Seja pela chama do seu coração ou pelo despertar, uma coisa é certa: Luffy é o Joy Boy, o garoto que trará a liberdade da opressão e a alegria completa para o mundo. Ele é o próprio amanhecer e aquele que fará o mundo virar de cabeça para baixo. Esse capítulo é a realização de um dos maiores mistérios de One Piece. O mundo está cada vez mais próximo do amanhecer e Oda já deixou tudo perfeitamente escrito e perfeitamente conectado. Não há como negar que o ano está às portas do clímax dessa grande história. Eu tô emocionado e ainda mais hypado por esse momento histórico. Não há dúvidas, o Joy Boy chegou. E as próprias frases desse mangá revelam isso pra gente. Em uma noite de neve, dois que desejavam se unir nunca poderiam ficar juntos. No fim, sob a luz da lua, se encontrarão e suas paixões queimam. Hoje e amanhã, guiando nossos sonhos noite adentro, acenando nosso adeus, nunca mais nos veremos. Mas não olhe para baixo, pois amanhã a lua vai nascer. Quando os vagões de ferro dirigirem 100 cavalos e os navios navegarem pelos céus, Ratu-Adil retornará e trará o mundo ao amanhecer de uma nova era de ouro. Guarda tuas razões para que não se perca o teu coração. Somos aqueles que ecoam a história em silêncio. Aquele é o homem que ri em silêncio. Teremos que ouvir atentamente nossos corações se quisermos ser libertos da opressão. Eu não era capaz de ouvir esse som há séculos, mas agora não há dúvida. Os tambores da libertação estão soando. Ele está aqui. Joy Boy voltou. Que tema sensacional e que capítulo incrível, senhores. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se vocês curtiram, deixa teu like, comentem o que vocês acharam, comentem as teorias de vocês. A gente vai estar fazendo o possível para responder todos os comentários. Não se esquece de conferir nossas redes sociais, o Instagram, @canal Supernovas, onde a gente sempre deixa um post de perguntas para vocês enviarem e a gente responder aqui em vídeo. E o Discord do canal, que tá quase batendo 1000 membros. Vocês vão gostar demais, lá a galera é muito ativa e muito divertida. E claro, considere se inscrever aqui no canal para sempre estar acompanhando os nossos vídeos sobre One Piece. E é isso, galera. Valeu!